Nós vamos falar sobre um assunto que para muita gente é vilão e muitas vezes eliminado pelas dietas mais radicais. O que poucos sabem é que o colesterol é essencial para o nosso organismo, pois ele tem funções eficazes. Mas calma, que a gente vai estar falando sobre o colesterol bom e o colesterol ruim. E o problema é o consumo em excesso que pode fazer mal. Isso mesmo, principalmente à nossa saúde. Para explicar o que é colesterol, quando ele é bom e quando ele é ruim, nós trouxemos aqui o cardiologista Leonardo Maia. É importante que a gente fale sobre esse assunto e principalmente deixar claro para quem está em casa o que é o colesterol bom e o que é o colesterol ruim. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Existem basicamente dois tipos de colesterol, o bom e o ruim. Né? O colesterol bom, ele é importante para carrear as moléculas de colesterol ruim do sangue. Ele consegue tirar o colesterol ruim do sangue, levando para o fígado, onde lá ele é metabolizado e eliminado. Já o colesterol ruim, que é o LDL colesterol, ele é o que se acumula nos vasos sanguíneos, formando a placa de colesterol, a placa de gordura que vai entupir os vasos sanguíneos, causando aumentando o risco para derrame e para infarto. E quando é que essas taxas podem ser alteradas? Quando é que elas acontecem? Bem, parte do colesterol é produzido pelo fígado. 70% do colesterol é produzido pelo fígado. Certo. E 30% proveniente da dieta. Então é muito importante uma dieta balanceada, pobre em gorduras, pobre em frituras, evitar óleos, somente aquela gordurinha da carne, a pele do frango, são muito ricos em gorduras. Mas, como eu falei, uma parte do colesterol é proveniente do fígado, é produzido pelo fígado. Então é importante o controle, o check-up, a avaliação do colesterol, porque muitas vezes a pessoa tem uma dieta balanceada e ainda assim ela pode ter o colesterol alto. Por isso a importância do check-up e a importância do exame de rotina. Quando é que ela vai influir de forma positiva na saúde cardíaca? Porque quando a gente fala de colesterol, ele se torna um verdadeiro vilão. Quando a pessoa vai lá e confirma que está com colesterol. Existe o colesterol alto e o colesterol baixo, né? Que é aquele colesterol que não vai lhe fazer esse mal todo que você está imaginando que possa acontecer. Mas quando é que ele influi? Quando é que ele pode ser positivo para a nossa saúde cardíaca? Pois é, o colesterol que é positivo para a saúde cardíaca é o HDL colesterol, que é o colesterol bom. Os níveis recomendados é que sejam maiores do que 40 miligramas no sangue. Então, esse colesterol, como eu falei anteriormente, ele tem um poder ele serve como um protetor, ele tira o colesterol ruim, levando para o fígado, onde lá ele é metabolizado e eliminado do organismo. Agora, doutor, uma coisa que a gente observa é que isso foi uma das coisas que aconteceu com um filho meu, né? Eu acho que eu já até comentei esse assunto aqui. A questão do exercício físico também, principalmente, não só a alimentação, mas a prática de exercício físico, principalmente na infância dessa criança, pode trazer bons resultados para a fase adulta dela também, não pode? Claro. Hoje a gente já sabe que o começo da placa de colesterol, ele é formado ainda na infância. Na infância, tem estudos que mostram que já existem as estrias lipídicas na artéria aorta. Então, a prática regular de atividade física e a alimentação deve começar desde cedo. Inclusive, a gente recomenda que se tem uma dosagem de colesterol, já aos 10 anos de idade, já seja um hábito, já é recomendado pelos médicos, uma primeira dosagem de colesterol já aos 10 anos de idade. E casos excepcionais, crianças que têm histórico familiar de colesterol, de hipercolesterolemia familiar, a recomendação é que sejam feitas uma dosagem de colesterol a partir dos 2 anos de idade. Mas depois que se descobre, por exemplo, que existe esse colesterol na fase da criança, principalmente que vem do pai ou que vem da mãe, da família do pai ou da mãe, tem que ser recomendado de quanto em quanto tempo a visita a um profissional? Isso vai ser individualizado, né? Aí o paciente tem que acompanhar o médico, seguir as orientações do médico. Por quê? Porque vai depender das taxas de colesterol, de outros fatores de risco associados, além do colesterol alto. A criança é obesa, é sedentária, já tem pressão alta, tem
tem diabetes, um risco aumentado para diabetes. Então, é individualizado. Por isso que é importante sempre procurar um bom profissional de médico, um clínico, um endocrinologista, né? E em especial um cardiologista, né? Muito bom, muito bom. Doutor, nós temos algumas perguntas aqui no WhatsApp que a gente sempre coloca o nosso telespectador para participar. E aí eu já vou logo perguntando, pode ser que o senhor já tenha falado, mas a gente dá aquela reforçada. Me chamo Sandra e moro no Mocambinho. Quando eu faço exame, diz que tem HDL e LDL. O que seria bom, o que seria ruim? Ele acabou de falar, mas a gente reforça, né, doutor? Isso, o HDL é o colesterol bom, né? Os níveis ideais é que sejam acima de 40. Certo. E o LDL é o colesterol ruim, né? O valor dele de referência muda de acordo com os fatores de risco da pessoa. Na população geral, é menor que 130, mas varia de acordo com os riscos cardiovasculares. Doutor, uma curiosidade minha. Se eu, na noite anterior, ao fazer esse exame, eu me alimentei de alguns alimentos um pouco exagerados em gordura, enfim, e vou fazer o exame no dia seguinte, eu digo durante o dia, nem tanto naquelas horas recomendadas, pode influenciar no exame? Pode, mas a influência da alimentação anterior é pouca. Pouca, porque né? É um acúmulo crônico, de dias, meses e anos que vai alterando isso daí. Tá certo, era uma dúvida muito boa. Bom dia, me chamo Gabriela Borges. Minha mãe sempre foi saudável, mas agora a taxa de colesterol dela deu alto. A velhice, na verdade, a terceira idade, tem a ver com taxas assim? Tem sim. Um dos fatores de risco para o aumento do colesterol é a idade. Existem vários fatores de risco. Um deles é a idade. Quanto maior a idade, maior o risco do colesterol aumentado. Outro fator de risco importante é o sexo. Por exemplo, o homem tem um aumento maior aos 45 anos, a mulher já depois dos 55 anos. Por quê? Porque o estrogênio produzido pelos ovários, ele protege a mulher do colesterol. Acho que mais um dos motivos para se fazer exercício físico, né? Exato, constante. Mais ainda. Como o colesterol afeta o coração? Aumenta risco de infarto? Inclusive o doutor falou sobre isso aqui. Antônio do Parque Brasil. Sim, o colesterol ele se acumula nas artérias, formando uma placa de gordura que vai entupindo as artérias. Então, quando ocorre esse entupimento, quando ele é parcial, começa a dar sintomas. Pode ser aquela dor no peito, cansaço. Quando o entupimento é nas artérias do cérebro, começa a dar tontura, alterações cognitivas. E quando essa obstrução é total, ocorre a obstrução total da artéria, é que ocorre um infarto no coração ou AVC no cérebro. Doutor, quando a pessoa se queixa de várias dores de cabeça, e aí ela vai e faz o exame do colesterol, lá deu uma alteração no colesterol, é interessante que ela faça outros tipos de exames que possam, de uma certa forma, evitar um infarto ou qualquer outro tipo de... Sim, claro. O colesterol é apenas um fator de risco para o infarto. Né? Mas existe a pressão alta como fator importante, o diabetes, o cigarro, o álcool, o sedentarismo, o excesso de peso, a história familiar. Da família, né? A história familiar que já tem. No caso da família, alguém era diabético, aí já é algo que ele tem que ficar atento. Sim. Mesmo que ele não esteja diabético naquele momento, né? Isso, essas doenças todas ela têm um caráter familiar, né? Tanto a pressão alta como a diabetes, o colesterol. Existe uma herança familiar. Não quer dizer que a pessoa já vai estar condenada a ter. Eu sei. Mas que ela tem uma probabilidade maior de vir a desenvolver a doença. Então, é mais importante então que ela reforce os cuidados de forma bem precoce, para que não venha no futuro desenvolver essas doenças. Seguidamente fazendo outros tipos de exames, né? Sim, claro, tem que fazer exames para diagnosticar todas essas doenças, está acompanhando todas elas, a pressão, a diabetes, o colesterol e outras mais. Muito bom. Sou Luísa do bairro Colorado. Tudo bem? Tudo mil maravilhas. Barriga elevada significa colesterol alto? Isso é um mito ou uma verdade? É um mito. Existem pessoas obesas, pessoas gordinhas, né, que não têm colesterol elevado, né? Porque o colesterol, como eu falei mais cedo, ele é produzido pelo fígado, a maior parte, 70%. Então, antes de mais nada, é um defeito metabólico. Inclusive, é importante salientar que pessoas magras podem ter colesterol alto. Isso aconteceu com meu filho. Meu filho criança, magrinho,
Quando eu levei num especialista, ele disse, está com colesterol alto. Exato. Foi daí que ele começou na prática do esporte, principalmente no futebol, que tem que correr muito, fazer muito exercício. E ele deu uma melhorada, tanto é que valorizou ainda mais a saúde dele. Sim. E justamente nessa época foi que eu tive a noção, isso é importante para você, mãe, colocar seu filho para fazer exercícios físicos, a prática do esporte é muito importante para as crianças e para os adultos também, porque hoje ele continuou com essa prática do esporte e realmente as taxas foram lá para baixo. É importante salientar que o esporte, ele não vai baixar só o colesterol, não diminui só o risco de colesterol. Né? Olha só. Melhora a função cardiopulmonar, diminui também o risco de diabetes, tá certo? Então é maravilhoso, né? Exato. Doutor, falta algum tipo de informação que a gente possa... Tem mais perguntas? Eu acho que não. Como controlo, tá certo. Como controlo o meu colesterol com remédios? Aí depende de cada pessoa também? O remédio é sempre prescrito pelo médico. Certo. O médico vai avaliar a dosagem do colesterol, junto com outros fatores de risco, como eu já falei, obesidade, sedentarismo, se tem pressão alta ou não, a idade. E lá ele vai decidir se é necessário, naquele momento, iniciar o tratamento com medicação. Mas sempre, tanto tendo medicação ou não tendo medicação, é importante a mudança no estilo de vida, que consiste na prática regular de atividade física e na alimentação saudável. Muito bom. Doutor, aqui o Luciano do Renascença pergunta algo que o senhor falou agora há pouco. Se meu pai e avô têm colesterol alto, eu tenho mais chance de ter ou vou ter? Bom, foi o que o senhor acabou de responder, falei, tem uma chance maior, não quer dizer que vai ter. E é importante que esteja sempre indo a um profissional, um especialista, para estar se prevenindo, né? Exato. Isso é importante. Exatamente. Fazer os cuidados não farmacológicos, que a gente chama, que é o estilo de vida saudável, tá indo ao médico regularmente, pelo menos uma vez ao ano, para assim que começar a alterar, já poder tratar. Porque quanto mais precoce o tratamento, melhores os resultados. A vida do paciente. Muito bom. Tem mais alguma dica que a gente pudesse dar para o nosso telespectador ou tá tudo ok? Não, a dica que eu dou é que realmente é importante a rotina, a visita ao médico para fazer exames de check-up. Por quê? Porque o colesterol é uma doença silenciosa, não dá nenhum sintoma. Muitas vezes os sintomas que aparecem, que o paciente se queixa, já são sintomas de lesão de órgãos-alvos, já são problemas relacionados ao mau funcionamento do coração, do cérebro ou dos rins. Então já é a doença em estágio avançado, já causando problemas. Então é importante realmente o check-up para poder o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz da doença. Doutor, primeiro eu quero agradecer a sua presença, foi bem esclarecedor e agradecer principalmente porque a gente tem uma certa dificuldade de trazer cardiologistas para o programa e o senhor ter aceito o nosso convite, para a gente é um prazer imenso, tá bom? Eu agradeço, muito obrigado. Porque a gente precisa melhorar o coração das pessoas, dar dicas para elas, para que elas possam se cuidar. E nada melhor do que começar de manhãzinha cedo. Isso. Não é isso? Muito obrigada. Tem Instagram para que as pessoas possam também? Dr. Maia Prado. Tá certo. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te dê muita saúde, viu? Obrigado. Pra cuidar do coração de muitas pessoas. E aí, vai ou não vai se cuidar? Tem que se cuidar. Cuide do seu filho. Os homens, gente, têm um costume de não procurar médico. Quando vão pro médico, ou é empurrado pela esposa, ou até porque tá se sentindo mal naquele momento. Isso não pode acontecer. Você que é homem, que valoriza a sua vida, vá no especialista não só na hora da dor. Procure um especialista para fazer um check-up. Final de ano chegou. Por que você não faz isso agora? Vai ter uns dias de folga. Antes, dê uma passadinha no médico e veja se está tudo bem com a sua saúde, tá bom?